Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, quarta-feira, dia 8, nós temos aula de português. A prof já vai encaminhar para vocês também a correção daquelas atividades dos sinais de pontuação, né, que vocês receberam para fazer ou em folha ou copiar no caderno e resolver. A prof já recebeu algumas também pelo Clipe Escola, eu dei um ok, só que eu comentei que eu vou enviar para vocês, então poderem fazer a correção certinho em casa, tá certo? Bom, hoje nós vamos iniciar uma nova unidade na página 53, o folheto informativo. Então, a professora vai ler algumas partes, vai comentar com vocês algumas coisas também, porque depois dessa leitura e depois dessa explicação, nós teremos um outro trabalhinho que vocês irão fazer, que também vai valer nota, inclusive esse vai valer nota para português e ciências, porque a gente vai estar aprendendo a montar o folheto informativo, que seria toda essa parte, então, da língua portuguesa, né, da estruturação. Mas como a gente vai estar utilizando um assunto que também é de ciência, sobre a saúde, então a gente vai lançar a nota para as duas disciplinas, tá? Então, prestem bem atenção para vocês poderem entender como será realizado. Bom, o folheto informativo. Os folhetos, eles são utilizados para fazer publicidade, para dar informações sobre produtos e serviços ou para ensinar algo. Então, nessa nossa aula, nós vamos ver como fazer um folheto informativo e para que ele serve. Então, nós vamos observar o folheto a seguir. Ele é dobrado em 3 partes e ele é impresso na frente e verso. Essa é a parte da frente, que traz como título Combate à Febre Maculosa. E vocês devem estar se perguntando, né? O que será isso, febre maculosa? Então, vamos ver. Então, na página seguinte, nós temos novamente o folheto, né? A parte da frente e a parte do verso. E aqui nessa parte da frente, onde ela é dobrada em três pedaços diferentes, né? Depois eu vou mostrar para vocês ali no papel. Nós vamos ler primeiro as informações que trazem ali. Então, na primeira parte, na parte da frente, traz o seguinte. Sintomas. Os sintomas é o que pode aparecer de 2 a 14 dias após o contato com o carrapato infectado, que são febre moderada ou alta, de início súbito, um mal-estar geral, dor de cabeça intensa, dores musculares. Após 2 ou 3 dias de início da doença, podem aparecer máculas, que são manchas avermelhadas, nos pulsos e tornozelos, podendo se estender para as palmas das mãos, para as plantas dos pés e em seguida para o corpo todo. Se apresentar algum desses sintomas, procure o centro de saúde rapidamente. Agora, na parte do meio da folha está escrito o seguinte: a febre maculosa é grave e pode matar. Então, evite o contato com a vegetação em locais como gramados de parques, margens de lagos, rios e córregos, pastos e matas. Ao caminhar por essas áreas, use calça comprida, com a parte inferior para dentro das meias e as blusas de mangas longas. Sempre é indicado o uso de repelentes no corpo e na roupa, principalmente nas meias. Examine o corpo com atenção em intervalos de 2 horas ou logo após sair desses locais. Use roupas claras, pois facilitará a visualização de carrapatos. E na última parte do folheto, então, importante: não tome remédios por conta própria sem orientação do médico. Se encontrar carrapatos no corpo, retire-os com cuidado, fazendo uma leve torção para que ele saia inteiro. Não esmague os carrapatos e não utilize cigarros ou fósforos para queimá-los. Se preferir, procure um serviço de saúde para a retirada de carrapatos. Muito bem. Então, essa febre maculosa, né, que é sobre o nosso folheto que nós temos hoje, ele fala de uma doença que o carrapato pode passar, pode transmitir para nós, pessoas, né? E a gente pode, então, facilmente contrair essa doença se nós ficarmos perto de animais que têm esse carrapato contaminado. Então, por isso que aqui fala que nós devemos evitar certos lugares, ou se nós formos para esses lugares, que a gente tome também certos cuidados. Então, o nosso folheto informativo, ele tem essa função de nos passar informações
do que é a doença, quais são os sintomas e o que a gente tem que fazer para prevenir, ou qual seria, no caso, as medidas que a gente deveria tomar, né, caso tivesse, para poder então também melhorar a nossa saúde. Já na página 55, nós temos alguns questionamentos, tá? Bem rápidos, que nós vamos fazer só oralmente mesmo, não precisa ser registrado no caderno. Que é o troca de ideias, bem aqui em cima, ó. Então, na primeira fala o seguinte: na capa do folheto nós lemos combate à febre maculosa. Você sabe o que é febre maculosa? Então, como eu já comentei, é uma febre infecciosa causada pela picada do carrapato. Como os folhetos chegam até as pessoas? Eu não sei se talvez vocês já tiveram a oportunidade, né, de receber algum folheto, talvez o papai e a mamãe já receberam. Às vezes as pessoas entregam esses folhetos nas calçadas, quando a gente está caminhando, a gente recebe, né, algum folheto gratuito, ou então também nos hospitais, nas clínicas, né, geralmente tem folhetinhos ou nos ambulatórios, né, e esses folhetinhos, eles querem sempre nos alertar sobre alguns problemas, né, para que a gente consiga evitá-los, tá? Inclusive, dentro dos ônibus também muitas pessoas fazem a entrega desses folhetinhos, desses folhetos informativos, tá? Na questão aqui embaixo, atividade, nós temos também algumas perguntas, né? Então, qual que é a finalidade de um folheto informativo? Então, por que as pessoas fazem um folheto informativo, né? Elas fazem justamente para informar as pessoas sobre algumas coisas. Então, aqui nesse caso, eles fizeram um folheto informativo a respeito da doença causada pelo carrapato, que é a febre maculosa. Que ilustração há na primeira parte ali, né? Então, nós temos o desenho de um carrapato e de pessoas, né, possivelmente tremendo de frio porque elas estão com febre, tá? As letras do folheto, elas devem chamar a atenção das pessoas. Como se fez isso nessa capa? Então, o que eles utilizaram aqui, né, para chamar a atenção? Eles utilizaram letras maiores e coloridas. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que observar quando se faz um folheto informativo. A gente simplesmente não pode escrever tudo da mesma maneira. A gente tem que utilizar algumas palavras-chave em destaque, usar também desenhos e não muita escrita, nada muito extenso para que a pessoa consiga ler rapidamente, tá? Bom, aqui nós temos novamente o folheto dividido em 3 partes. Então, agora eu quero mostrar para vocês, começando a mostrar para vocês, né? Como eu falei, vocês também terão que fazer um folheto informativo. Esse folheto informativo vocês farão numa folha de A4, pode ser branca, pode ser amarela, qualquer cor que vocês tiverem na casa de vocês. Ele será dobrado em 3 partes. Então, a gente dobra ele, ó, mais ou menos assim, bem certinho, ponta com ponta aqui, ó. Vocês peçam para a mamãe e para o papai ajudar vocês. Ó, parte da frente. Aí, quando você abre, né, ele tem 3 partes. Então, aqui eu já fiz um. Inclusive, quando nós formos fazer o nosso, nós não vamos fazer da febre maculosa, porque esse nós já temos um modelinho, já temos também todas as escritas e as dicas ali, né? Então, como nós temos que confeccionar um, nós vamos aproveitar também o momento em que nós estamos passando e nós vamos falar, então, do coronavírus, né, do Covid-19. Então, lá na internet, vocês conseguem todos esses detalhes. Então, por exemplo, aqui na frente, uma sugestão, depois a prof vai bater a foto desse folheto e vou deixar lá no Clipe Escola para vocês terem como modelo. Não é que precisa fazer igual a esse daqui. Vocês podem fazer as escritas, os desenhos, né, em lugares diferentes do folheto, não tem problema. O importante é que vocês usem letras grandes, letras maiúsculas, podem fazer as letras coloridas também, só que de preferência cores fortes, porque senão as pessoas quase não percebem as letras quando elas são em cor clara, tá? Então, a primeira coisa que a gente coloca na frente de um folheto informativo, se eu quero informar as pessoas sobre alguma coisa, eu vou informar em primeiro lugar quais são os sintomas, né? Ou
o que é essa doença, tá? Então, aqui a prof fez um modelinho, então primeiro a gente colocou aqui quais são os sintomas. Então, em cada bolinha, a gente pode escrever um sintoma que a pessoa pode estar sentindo, ou que ela, né, possivelmente pode sentir. Embaixo, eu posso fazer um desenho, tá? Talvez do vírus, né? Já que tá tão famoso também esse desenho, né? Abrindo o nosso folheto, então, aqui na parte do meio, ó, nós iremos colocar informações importantes sobre o contágio. Então, como é que eu posso pegar essa doença? Né? Quais são as maneiras que eu posso pegar essa doença? Então, também algumas bolinhas aqui para vocês colocarem alguns itens de como acontece esse contágio. E também aqui 2 desenhos que vocês podem estar fazendo também para exemplificar isso, tá? E na última parte, a prevenção e o tratamento, né? Também vocês podem colocar como que as pessoas podem se prevenir e como que as pessoas podem fazer o tratamento dessa doença. Novamente, um quadrinho para vocês fazerem o desenho, para fazer a ilustração disso dali, tá? Ainda sobre o folheto, nós temos aqui na atividade da página 57, o número 1. Aqui é bem interessante vocês anotarem, talvez já lá no livro de vocês, né? Então, ó, página 57. O número 1. Ali pergunta assim, ó. Qual é a finalidade do texto escrito na parte 1 do folheto? Então, lá, a finalidade é colocar os sintomas. A 2. E qual é a finalidade da parte 2? Então, colocar informações importantes sobre o contágio. E o 3, a parte 3 é o tratamento e a prevenção. Essas são as 3 partes mais importantes que vocês precisam saber, então, sobre o folheto informativo, tá? Aqui embaixo nós temos mais uma informação também ainda para vocês ficarem sabendo sobre essa febre maculosa, né? Que a prof vai ler para vocês. Então, você sabia? Quando alguém esmaga os carrapatos com as unhas, eles soltam um líquido contaminado que pode penetrar na pele causando infecção. Para evitar isso, é preciso segurá-los com os dedos ou com uma pinça e girá-los delicadamente para que saiam inteiros e possam, então, ser mortos sem o contato com as mãos. Os carrapatos não devem ser queimados para que saiam mais facilmente da pele. Quando queimados, esses insetos podem liberar um líquido contaminando, que causa também a infecção, tá? Então, o melhor de tudo realmente é a gente evitar, né, o contato com esses animais, ou se a gente for, né, ter contato com esses animais ou em lugares que tem muita mata ou lagoa, onde é o lugar que esses carrapatos também gostam de ficar, a gente precisa tomar certos cuidados, então, com a nossa roupa, né? Então, sempre ficar bem protegidos para que eles não tenham contato diretamente com a nossa pele. Muito bem. Na página 58, então, ali pede para que vocês, né, se nós estivéssemos em sala, pede assim que vocês com um colega, para que vocês seguissem um roteiro e criassem um folheto informativo. Como vocês estão em casa, então vocês irão fazer sozinhos, né? Aqui eles colocam como sugestão, inclusive, de fazer em grupo, mas é interessante que cada um também faça o seu, até para ver se vocês tiveram um entendimento de como faz. E até porque cada um também tem uma ideia diferente do outro de como escrever, que cor utilizar, que desenho fazer, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó, ao invés de fazer esse folheto informativo aqui, né, colocar as características, nós vamos, então, diretamente para o nosso trabalhinho, que é o folheto informativo do coronavírus, tá? Que é a nossa doença do momento e é por ele que a gente também está, cada um na sua casa, né, no isolamento social.
Então, a prof vai bater essa foto aqui para vocês terem lá como modelinho, tá? E esse trabalhinho vocês irão entregar, então, lá para o dia 20 de abril, não segunda-feira que vem, na outra. Então, vocês têm, assim, bastante tempo para poder fazer isso aqui com bastante capricho. E como eu falei, esse aqui vai valer nota tanto para português como para ciências, tá bom? Depois, continuando, na página 59, nós temos algumas atividades, então, aqui de gramática, de ortografia, que vocês irão, então, fazer. Página 59, é no próprio livro. Página 60, 61 e 62 até o número 8, tá? O estudar a língua 2 não é para fazer ainda. Então, até a página 62, o número 8, tá? Então, vocês podem ir fazendo como atividade. O que vocês, de repente, não conseguirem terminar agora, podem fazer, então, para a próxima aula que nós teremos, então, na segunda-feira, tá certo? Então, para hoje seria isso, pessoal, tá? Em seguida, eu já mando também para vocês a correção das outras atividades. Um beijão para todos, bom trabalho, tá? Até a próxima aula.